Beleza, turma, professor Gustavo Lima chegando com mais uma videoaula de sistemas digitais e hoje com o assunto codificadores e decodificadores. E aí, você sabe a função de um codificador e de um decodificador? Pois bem, fique comigo até o final desta aula, mas antes, se inscreva no canal e deixe seu like. Vamos para a lousa. Codificadores e decodificadores. Ao final desta aula, você deverá ser capaz de aprender sobre codificadores e decodificadores e conhecer as aplicações para esses circuitos lógicos. Mais uma vez, o circuito combinacional é aquele em que a saída depende única e exclusivamente das combinações entre as variáveis de entrada. Então, o circuito pode ter várias saídas, mas cada uma delas dependerá do que ocorre com a combinação de suas respectivas entradas. Hoje definiremos as classificações dos circuitos combinacionais. Então, circuitos combinacionais são divididos em três categorias, iniciando hoje com os decodificadores / codificadores. Aprenderemos um pouco sobre circuitos aritméticos, mais precisamente os circuitos somadores e subtratores. E fechando a categoria de circuitos combinacionais, ainda teremos os multiplexadores e demultiplexadores. Trago aqui a aplicação dos codificadores e dos decodificadores que estão presentes em uma calculadora. Podemos acompanhar bem aqui, iniciando pela esquerda. No teclado temos os valores decimais e precisamos de um codificador para transformar de um sistema conhecido para um código, no caso o código BCD. Transformado pelo codificador, os valores binários são processados na central aritmética, realizando algum cálculo. Depois de concluído o cálculo, o resultado precisa passar por um decodificador, transformado de um código para um sistema conhecido, que é o sistema decimal. Entendido o funcionamento da calculadora e onde se encontram os circuitos combinacionais do tipo codificador e decodificador, daremos prosseguimento ao vídeo. Iniciando pelo circuito codificador, produz um código diferente em suas saídas para cada entrada ativada. Vejamos a tabela. Então aqui nós temos 4 entradas e 2 saídas. As entradas são decimais e as saídas são binárias. Esse S4 vai representar o 0, S3 vai representar o 1, S2 vai representar o 2 e S1 vai representar o 3 em decimal. Então eu só posso ter nessas entradas um bit ativo por vez. Então para o S4 vai ativar só essa segunda linha, representando em binário 00. A terceira linha eu tenho só o S3 ativado para representar o 1, então eu vou ter na minha saída 01 em binário. S2 só está ativo nessa quinta linha, representando em binário 10. E por último, a linha 1000, representando o decimal 3, ativando as saídas 1 e 1. Somando 2 mais 1, 3 em decimal. Neste estudo, só nos interessa as entradas em que ocorre uma entrada ativada por vez. Então, por isso, eu já destaquei de vermelho as linhas que me interessam e faremos aqui um resumo. Então, só essas linhas é que vão importar no projeto do codificador. Esse circuito aqui, nós temos um circuito com muitas entradas e poucas saídas. E para a obtenção das expressões das variáveis de saída A e B, vamos analisar aqui o que é ativado por vez e não utilizar o mapa de Carnot. Então aqui para ativar esse bit aqui do A, precisou ativar S2. Para ativar esse bit aqui, precisou ativar S1. De modo que eu obtenho como expressão para A igual a S1 ou S2. De modo semelhante para B. Para ativar esse bit aqui de B, precisou ativar o S3. Para ativar esse bit aqui de B, precisou ativar S1. Então, para B, teremos S1 ou
S3. Isso ficará visível aqui nessa próxima linha. A só ativa com S1 ou S2, confere, e B só ativa com S1 ou S3. Então as expressões de A e B são A igual S1 ou S2 e B igual a S1 ou S3. Então chegamos no circuito do codificador. Veja que ele tem várias entradas, 4 entradas e 2 saídas. Vamos ver os testes no Tinkercad. Então a colocação da fonte é para mostrar que o circuito estava ativo na hora da simulação, na hora do print. E conseguimos acompanhar aqui o funcionamento. A chave referente ao 0 decimal está ligada, mas o binário 00 está representado aqui nos LEDs. Depois ativamos a chave de 1 decimal, aí ativamos 0, 1 nos LEDs. Na sequência, ligamos a chave do 2 decimal e ativamos na saída o LED 10, representando 2 decimal. E por último, ativamos a chave do 3 decimal e ligamos os dois LEDs, 1 e 1, que dá 3 em decimal. Como modelos comerciais, a gente pode citar o 74147, codificador de prioridade, com 10 entradas, no caso de 0 a 9, e a saída de 4 bits em BCD. Depois também temos o 74148, de 8 entradas para 3 saídas binárias, no caso para o sistema octal, mas a gente não comentou isso nas aulas iniciais e não faremos uso. Aqui o diagrama interno do 74147, então observem bem aqui na esquerda as entradas de 1 a 9, o 0 ele já interpreta de maneira inicial, não tem como mexer no 0, então ligou, ele já interpreta como 0, não ativou nenhuma das 9 entradas, já é 0. Então aqui é a saída com 4 bits em BCD. O 74148 são 8 entradas de 0 até 7 e 3 saídas, formando o número octal. Assim fechamos o codificador e repetimos a telinha da calculadora para lembrar mais uma vez. Entrada decimal, o codificador transforma em binário ou BCD, ocorre o processamento, o resultado obtido passa por um decodificador para transformar de BCD ou binário em decimal aqui no display. Então o circuito decodificador é o dispositivo que converte um código qualquer desconhecido em um código conhecido pela máquina ou pelo homem. É um circuito lógico de poucas entradas binárias e várias saídas. Somente uma linha de saída é acionada por vez, para cada combinação das linhas de entrada. Então, é um raciocínio semelhante ao do codificador, só um bit por vez é ativado. O circuito codificador é um circuito combinacional que ativa uma saída diferente para cada código diferente colocado em suas entradas. Vamos acompanhar aqui na tabela. 00, eu quero que ative o LED do 0, então vai ligar aqui o 1. 01, quero que ative o LED relacionado ao 1 decimal. Depois, 10, eu quero que ative o LED do decimal 2. 1 e 1 vai ativar o LED referente ao valor 3. Então, mais uma vez, só vai interessar a ativação de um LED por vez. Se eu tenho duas variáveis binárias, 4 combinações, então eu tenho que ter 4 colunas. Se forem 3 variáveis binárias, 8 combinações, então eu tenho que ter 8 colunas, 8 possibilidades de ter só um bit ativado por vez. Então aqui eu trago o desenho do circuito, ó, 2 entradas, 4 combinações e aqui a representação, a expressão lógica de cada saída. É chamado de decodificador 2x4. E aqui apresentamos a sequência de simulações no Tinkercad. 0, ó, nenhuma chave foi acionada, liga o LED do 0. Então aqui nós temos à disposição
LED 0, na esquerda LED do decimal 1, mais para a esquerda LED do decimal 2 e aqui o LED do decimal 3. Vamos para a próxima simulação, ativamos o 1, 0, 1 em binário, ligou o 1 decimal. Acionamos o 1, 0 binário, ativou o LED do 2 decimal. E por último, ativamos as duas entradas, 1 e 1 binária, 1 e 1 da LED 3 decimal ligado. Das várias possibilidades, dos vários modelos comerciais, eu só trouxe aqui 4 a destacar: o 7447 BCD para 7 segmentos. Daqui a pouco eu explico o que é o anodo comum. Temos também o 7438, 3 entradas para 8, decodificador. 74154, 4 entradas para 16 saídas. Outro importante é o 7448 de BCD para 7 segmentos, cátodo comum. Muito provavelmente faremos uso do primeiro ou do quarto circuito integrado. Por isso que eu já trago aqui. Primeiro, o que é um display de 7 segmentos? É esse componente aqui que permite a escrita de números inicialmente, primeiramente. Mas a gente verá adiante no curso como projetar para utilizá-lo de forma a escrever letras. Temos o modelo cátodo comum e anodo comum. Lembrando que ele é formado por LEDs e cada LED tem nos seus terminais identificados um lado anodo e do outro lado cátodo. Então, para trabalhar com o 7447, ele recebe 4 entradas BCD aqui, ó, input, e tem output aqui 7 saídas. Por quê? Porque são 7 segmentos para formar os números decimais. E observe que ele tem na sua saída aqui, ó, portas inversoras. Então ele manda 0 nas saídas. Por isso que eu tenho que utilizar um anodo comum. No anodo comum, eu já tenho VCC no anodo. Ao chegar a 0 aqui do lado do cátodo, eu formo uma diferença de potencial por onde a corrente circula, ligando cada segmento dos 7 segmentos. Se justifica o anodo comum por causa do tipo de saída do circuito integrado. Do mesmo jeito, o 7448. 4 entradas BCD e 7 saídas para ligar os 7 segmentos. Agora não tenho mais saídas barradas, eu tenho saídas normais. Então eu vou ativar com o nível lógico 1 ou VCC. Então no 7 segmentos eu preciso ter o cátodo do lado do GND, do lado do 0 volts, e do lado do anodo chegando o valor VCC, o valor de 5 volts, para ativar o segmento que eu desejo. Então, do lado do anodo VCC, do lado do cátodo GND. Então, feita a diferença de potencial, eu tenho a circulação de corrente nos segmentos que eu desejo formar o número. Então, justificando a necessidade do cátodo comum para utilização com o CI 7448. Da disciplina futura de microcontroladores, utilizar o Arduino, e aqui eu trago uma aplicação dos decodificadores, um motivo ou uma justificativa. Então, se eu quiser ligar uns 7 segmentos com o Arduino, eu vou gastar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 saídas digitais para ligar esse dispositivo aqui, os 7 segmentos. E isso utilizando o Arduino sem CI decodificador. Se eu conheço um CI decodificador, eu posso fazer uso dele. No caso aqui do Tinkercad é chamado de CD4511, da família CMOS. Os apresentados hoje na aula são circuitos integrados da família TTL. Então vejam a economia que eu consigo de saídas digitais ao utilizar um decodificador. Aqui eu só gastei os 4 bits do BCD que sai do Arduino, chegam nas entradas do 4511, e o 4511 é responsável por transformar em 7 segmentos de modo a ativar o número que eu desejo aqui na saída. Em algum projeto futuro que vocês precisem utilizar 7 segmentos, a sugestão é que seja feita com o uso de um decodificador entre o Arduino e os 7 segmentos para economizar portas digitais. Show de bola? Vamos
Para o resumo, nesta aula você aprendeu sobre codificadores e decodificadores, conheceu as aplicações para esses circuitos lógicos. Meu e-mail para você mandar suas dúvidas e vamos fechar a videoaula. Show de bola, turma. Professor Gustavo Lima, concluindo mais essa videoaula, hoje com codificadores e decodificadores. E se ficou com alguma dúvida, mande por e-mail ou poste lá no mural do Google Sala de Aula. Fico por aqui, até a próxima, um forte abraço.